Boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor-presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, trazendo a continuação do estudo do livro de Gálatas. Temos uma programação extensa, né? Vamos voltar com as mensagens do domingo, a EBD, né? Estamos já na terceira lição. Temos um grupo de WhatsApp, né? Que se você quer, é só entrar no Facebook, está lá o link. Somente postamos as pregações, nem boa noite, nem bom dia, à vista que as pessoas estão sobrecarregadas, né, no dia de hoje. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Nós paramos semana passada em Gálatas 3:5, nós vamos dar continuidade de Gálatas 3:6 em diante. Vamos estar depois no final orando um pelos outros, né? Em oração, sempre em oração um pelos outros. Nós estamos trabalhando, né? A lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ou seja, as obras da lei, ela pode ter sua importância, mas ela tem que ser conduzida a Cristo e à fé, não ao contrário. Você não sai de Cristo para a lei, você sai da lei para Cristo. Isso daí a gente está explicando, né? Se você quiser ver os estudos completos, você vai ver que a gente está explicando tudo, explicamos Gálatas no seu contexto histórico, eclesiástico, estamos tendo um cuidado para que você entenda, né, a sequência de mensagens. Pedir a vocês que nos abençoem, né? Continue a orar conosco para que as portas da pregação venham continuar abertas. Pedir a você que faça a obra de Deus, às vezes um simples compartilhamento, você está evangelizando, e Batista Alfa e Ômega no Facebook, no YouTube e no Instagram. Salvo esses pedidos, né, eu queria começar a ler com vocês em Gálatas 3:6, assim diz a palavra do Senhor. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, os judeus, eles alegavam que somente eles eram filhos de Abraão. Toda a diáspora acontece porque o judaísmo só reconhecia Israel como a semente e tutelado como sendo o único povo de Deus. Só que Deus sempre amou o ser humano. Ainda que ele tenha estabelecido promessas a Israel, Deus sempre amou os seres humanos. Deus nunca deixou de amar ninguém. Os ninivitas, você vê lá em livro de Jonas, Deus pregando arrependimento para eles sendo salvos, e várias outras nações. No Velho Testamento, havia uma maneira da divindade se relacionar com o homem, né? Antigamente, quem é o Deus de Israel? Mas esse Deus de Israel era para ser cultuado, não para que as pessoas tivessem medo e ele fosse inimigo. Então, os judeus falharam na evangelização do mundo, falharam em transmitir, era uma coisa muito egoísta, discriminando as pessoas, afastando, quando Deus tinha mandamentos de tratar o estrangeiro igual aos judeus, abrindo para todos os preceitos desde a circuncisão. Veio Cristo e rompeu essa barreira e estabeleceu aquilo que nós temos hoje, que é o evangelho para todos. Jesus, ele morreu para todos, por negro, por amarelo, por branco, para raça vermelha, para homossexuais, heterossexuais, homem, mulher, toda, agora desse LGBTQIA+, Jesus morreu pelos seres humanos, ele ama todos. E da mesma maneira que ele ama todos, ele estabelece mandamentos para todos. Ninguém é privilegiado. E nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Algumas pessoas se insurgem contra isso, se esconde até, mas eu vi isso, aquilo errado, mas não quer fazer nada para mudar. Então, na verdade, essas pessoas estão lutando contra a sã palavra. Paulo, Jesus veio, instituiu a igreja, instituiu os apóstolos. Em Atos 2 mostra a igreja, a manifestação do Espírito Santo numa festa de Pentecostes em Jerusalém, onde várias pessoas de todas as nacionalidades estavam ali presentes para cultuar.
e ali, como que línguas repartidas como fogo, repousou sobre cada um, e cada um deu-se a falar na sua língua. A primeira manifestação de línguas não foi em línguas estranhas. Trabalhando com o padrão atual, é como se tivesse uma Olimpíada, né? Também época de Olimpíadas, e ali naqueles boulevards da Olimpíada, né? Tivemos aqui um boulevard, foi no Comitê Olímpico, ali em Jacarepaguá, é o nosso, teve na Praça Maior também. Então ali você tinha 70, 80 etnias, línguas brincando ali. E é como se você entendesse o alemão no seu idioma, você falasse o português e o africano entendesse, como se o africano falasse o francês entendesse. Dialetos, e ali houve a primeira manifestação. Em Babel, as línguas vieram para dividir, porque o povo estava em desobediência. Em Pentecoste, o povo estava em obediência e a língua veio para unir. Essa é a diferença de quando o povo está reunido para desunião e quando o povo está unido para louvor a Deus. Então, a igreja cresceu. Você estuda Atos dos Apóstolos, você vê toda a Bíblia no Novo Testamento, a igreja de Cristo cresceu. Só que com o crescimento vieram as lutas. Livro de 1ª, 2ª Pedro específico, fala das provações da Ásia Menor, mortes, cristãos sendo queimados a fogo, cristãos sendo decapitados, e também Satanás atira para todos os lados, né? As lutas das heresias. E dentre todas as heresias, queriam implementar o judaísmo. Você pode aceitar Jesus, mas você tem que circuncidar. Você pode aceitar Jesus, mas você tem que guardar o sábado. Você pode aceitar Jesus, mas você tem que fazer isso. Quando a palavra de Deus ela é inegociável. Deus ele é inegociável com a sua palavra. O que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado. Hoje nós tivemos, nos dias, acho que uma semana menos, um pastor sendo intimado, o pastor Jorge Linhares, porque ele falou que no Colégio Batista Getsemane não entraria a doutrinação homossexual. Então, você vê, nós somos perseguidos, mas Deus ele estabelece. É uma grande justiça quando se condena um cristão quando ele prega sobre o homossexualismo, porque a Bíblia condena, sim, a conduta homossexual, como condena o adultério, a fornicação, a prostituição. Então, nós cristãos não somos homofóbicos, nós simplesmente pregamos a palavra. E nós hoje temos que ter cuidado, por exemplo, esse pastor, amanhã posso ser eu, amanhã pode ser outros pastores, aí, né, prestando depoimentos em delegacias, como se fôssemos criminosos. Mas Deus é negociável. Qualquer tipo de desobediência que leva-nos contra a Bíblia, Deus estabelece, Deus não muda por causa disso. É óbvio que nós também temos que ter sabedoria. As pessoas, quando ouvem o Evangelho, têm que sentir que nós amamos, não estamos ali com aquele jugo do religioso, com uma pedra no peito delas. Mas Deus, ele não muda para agradar ninguém. O Evangelho, então, não muda. Então, Paulo, todo o livro de Gálatas é muito voltado, a gente vai entrar ali principalmente, deixa eu dar uma olhada aqui, em Gálatas 5, que vai falar sobre as obras do Espírito. O Evangelho isenta-nos da lei, no versículo 4, versículo 6, né? As últimas exortações, a gente está agora, né? No 3, a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Então nós vamos ver que o diabo sempre batalha. E hoje, nesses dias atuais, nós vemos uma atuação muito grande por algumas pessoas, né? Que talvez, por falta de sabedoria, quer introduzir, né? A gente já vê pastor com quipá, com manto, tocando rofá, voltar a questões, uma idolatria a Israel. Já é um povo separado, a Bíblia diz que terá um paz aquele que ora para Israel, mas nós como igreja temos que amar Israel da mesma maneira que amamos os muçulmanos, amamos todos os povos da terra, porque não há diferença, nós temos que pregar todos os cantos. Então, isso era uma prática à época, e agora Paulo vai mostrando isso, explicando, olha, Abraão, que é o pai da fé, ele não foi escolhido porque era judeu. Olha que coisa interessante.
Abraão não era judeu, Abraão era da Mesopotâmia. Abraão foi escrito, né, era hebreu. Ele foi chamado porque ele creu a Deus. Ou seja, o que chamou a como posso falar, a atenção de Deus em Abraão, a fé de Abraão é muito madura. As atitudes de Abraão, se você estudar ali o chamado de Abraão, você vai ver que é tremenda a maturidade de Abraão. Deus ora, Abraão, Abraão, sai da sua parentela, da sua família, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu falei semana passada, sabe, hoje a gente é tão preso às coisas, né? Deus está chamando para o culto, para que ele não imaginava. E ele creu e ele foi, irmão. Deve ter sido muito difícil você abandonar todos os seus parentes, todas as pessoas que você ama, né? E seguir para um lugar que você não sabe que está te esperando, uma terra desconhecida, se vai ter água, se não vai ter água. Você vê dois eventos que Abraão ali quase perde a mulher e Deus intercede, né? Sarai, está até na moda aí então uma novela da Record, esqueci o nome, que está passando isso, né? De Gênesis, né? Então, Abraão, ele chamou a atenção de Deus não porque ele era hebreu. Abraão chamou a atenção de Deus porque ele creu. E por isso que ele é o pai da fé. Olha o que diz o Gálatas 5,6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7, Gálatas 3,7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, Paulo está falando, quem é filho de Abraão, quem é filho da fé. O que adianta você ser judeu se você não crê no Cristo, né? O que adianta você ser cristão se você não crê no amor, se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa que não tem fé, se você é uma pessoa que faz mal? Cheio de pessoas na igreja hoje religiosas que tem ali aquela atividade como um núcleo social, depende de estar ali numa igreja de mais, mas não tem uma vida transformada, não tem uma disciplina em Cristo, não tem uma predisposição a amar, a doar-se. Deus fala tanto do partilhar, sabe? Cristão que não partilha, que não divide, que fecha os olhos por necessitado, ainda está muito distante de ter uma consciência evangélica. Se nós hoje somos vituperados, é pelos nossos erros, sabe? Não se engana, não deixa se enganar que há uma perseguição contra nós. A perseguição é porque tem muito picareta, a perseguição é porque tem muitas pessoas com mau testemunho, e isso abriu brecha, e os bons, né? Bons não gostam dessa expressão, mas as pessoas que estão lutando contra são discriminadas por isso. Porque um evangelho que fosse como um bom samaritano, fizesse o bem quem olha quem, não discriminasse, amasse, não julgasse as pessoas, que tivesse uma atividade social. Hoje as igrejas chiquíssimas, sabe? Muitas não estão nem aí para a comunidade que está ao redor, não ofertam café da manhã, não ofertam curso, não, sabe, o trabalho social minguado, uma autodelapidação do evangelho. Não, aqui é só espiritual. Como é que você vai se comunicar no bem espiritual se você não se comunica no material? Tiago vai falar isso. O que adianta você mandar uma pessoa nua, com fome para casa e falar que Deus lhe abençoe, quando você tem oportunidades, né, de proporcionar a essa pessoa a caridade? Então, meu irmão, vamos refletir sobre isso, né? Ora, versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então Deus, quando dá a promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra, olha que coisa díspare, né? Israel se associando como o único instrumento de Deus, e Deus falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. É todas. Então, meus irmãos, essa sequência de mensagem, o livro de Gálatas, é para resgatar em você que está me ouvindo o amor, o respeito pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Nós vivemos pela graça, nós somos salvos pela graça, nós respiramos pela graça, seremos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. O cristão tem que ter um coração generoso. O cristão tem que crer que Deus é maior, que Deus é amor.
Não pode haver discurso de ódio na igreja. Deus não faz distinção. Deus está aberto a salvar todo aquele que crê. Ninguém morre e vai para o inferno porque deixou de fumar, deixou de beber. Ninguém morre porque fez aquilo. A pessoa morre e é afastada de Deus e terá juízo porque renunciou à graça de Deus e renunciou ter o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, todas as mazelas passam. Nós não somos perfeitos, mas nós nos aperfeiçoamos no Senhor. Quando eu saio de manhã sem Deus, eu procuro o pecado. Há pessoas que, sabe, saem de casa, em vez de trabalhar, já está procurando adultério, está procurando a briga, está procurando o crime, o assalto, o estelionato. O cristão, ele sai de casa querendo ser uma pessoa melhor, ele erra, ele falha, ele chora, ele passa vergonha. Às vezes a pessoa fala, mas você não faz aquilo, mas nós estamos aos pés do Senhor. Tá? Estou olhando aqui o tempo aqui no relógio. Nós estamos aos pés do Senhor, pedindo perdão, súplica, para sermos umas pessoas melhores. Então, Paulo diz, no versículo 9, de sorte que os são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui no versículo 9. Os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Abraão era bendito, tem promessas magníficas na vida dele. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te abençoarem. E Deus até hoje é assim conosco. Ah, pastor, eu não concordo. Então quer dizer que se a pessoa se levanta, a pessoa hoje confunde. Você é um mau empregado, você é um mau prestador de serviço, você é um mau vizinho. As pessoas estão se levantando por isso. Quando Deus diz essas promessas, abençoarei que te abençoarem, é quando é injustamente. Os cristãos hoje estão sofrendo, padecendo dos seus erros. Poucos são os cristãos perseguidos pelo inimigo, porque realmente estão no centro da vontade de Deus. Mas sim, Deus até hoje protege-nos, Deus até hoje zela por nós, e Deus sim, eu não gosto de triunfalismo, acho pequeno, mas Deus abençoa os que nós abençoamos, e também amaldiçoa quem nos amaldiçoa. Só que, quando eu falo isso, eu gero uma expectativa de quem fez com a gente, no outro dia tem que cair com câncer, não tem nada a ver disso. Deus é amor e vai dar oportunidade a essa pessoa. Mas creia também que você é importante e que nada que estão fazendo contra você ficará sem justiça. Mas não a sua justiça, que é ruim, a nossa justiça é ruim, é carnal, é diabólica, quer ver a pessoa má. Mas a justiça de Deus, que é o seu tempo de levantar. Então, eu encerro no versículo 9. De sorte de que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Você já leu sobre Abraão? Você já estudou sobre Abraão? Você gostou do que você leu? Você é tão amado quanto Abraão foi. Então, dá uma olhada lá em Gênesis. Deixa eu ver aqui rapidinho. O que está fazendo aqui, né? E talvez não dê. Eu creio que em Gênesis 12 começa Abraão. Deixa eu dar uma olhada. Toda a terra numa... Ló, isso mesmo. Abraão, não estou... Abraão, Gênesis 12 começa. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa do teu pai. E aí você vai ter alguns versículos, deixa eu ver até mais ou menos onde que vai Abraão. 18 ainda tem Abraão. 19 ainda tem Abraão. Nascimento de Isaac, 21. Abraão manda o servo buscar uma mulher para Isaac. Então, meus irmãos, Abraão morre. Gênesis 34, versículo 8. 25, versículo 8. Então, de Abraão 12, de Gênesis 12 até o 25, nós vamos ver a história de Abraão. Estude. Por que a igreja hoje é desnutrida? Ninguém estuda. As pessoas querem palavras fáceis, querem que as coisas aconteçam fácil. Dá uma lida de 12 a 25, vê como esse servo de Deus foi tão especial. Mas Deus é o mesmo Deus que é de Abraão, é o Deus do Michel, é o Deus da Maria, é o Deus do João, é o Deus de todos nós. Deus nos ama
E Paulo está resgatando este amor para que nós não venhamos ser inferiorizados e queremos olhar para o outro. Deus tem um compromisso comigo e tem um compromisso com você. Que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor fale melhor ao seu coração. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos iluminar. Que a boa e generosa mão do Senhor esteja conosco. Nós te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém.